Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Coisa boa, irmão. Está aqui mais uma vez. Eu acho que vai terminar a gente se mudando de vez para cá. Glória a Deus, né? Mas louvamos ao Senhor por estar aqui na casa do Senhor. Mais uma quinta-feira. Quinta-feira que passou foi o nosso pastor Rubens, que foi canal de Deus para a vida dessa igreja. E se o Senhor for misericordioso comigo, eu estou aqui com um vaso cheio para esvaziar. Glória a Deus. Aleluias. A irmã falando que estava com a garganta inflamada. A minha também está bastante inflamada. Viemos de uma maratona, viemos de São Lourenço da Mata. Já ministramos a tarde lá e viemos para cá concluir a obra do Senhor. E sabemos que essa é a nossa missão, é trazer vidas para o reino de Deus. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Ezequiel. Glória a Deus. Aqueles que puderem ficar de pé, que fica sobre os seus pés. Aqueles que não puderem, podem ficar sentadinho mesmo, mas só para a gente fazer uma leitura aqui na palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 36. Nós vamos ler o versículo 26 até o versículo 29 para a nossa meditação. Ezequiel, capítulo 36 e o versículo 26 até o 29. Glória a Deus. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andes nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Versículo 28. E habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e vós me serei por povo, e eu vos serei por Deus, e vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Glória a Deus, poder sentar em nome de Jesus. Essa palavra é uma palavra... Cadê o meu tecladista? Glória a Deus. Vamos embora. Vocês ministram comigo. Enquanto eu estou na unção aqui, vocês ficam na unção ali também. Ajuda a gente aí. A gente observa aqui nesse texto, neste livro de Ezequiel, um cenário da casa de Israel. A gente observa aqui que o cenário era um cenário de cativeiro. A gente, olhando para essa história, a gente observa que o Senhor, Ele permitiu um grande mal sobre a casa de Israel. E a gente bem conhece a história de Israel, e a gente sabe que o povo de Deus, eles sempre oscilam em pensamentos. Uma hora a gente obedece, outra hora a gente desobedece. Uma hora estamos crentes, uma hora estamos acreditando na promessa, acreditamos no milagre, estamos convictos de que Deus vai mudar a nossa história, mas também chega aquele dia que a gente se desvia da promessa. A gente amanhece incrédulo, sem força, desacreditado, porque o tempo vai passando e a gente não vê nada acontecer. Só que eu vejo aqui nessa história
que Deus, Ele tem uma maneira específica de trazer o seu povo de volta à sua presença. E a gente vê aqui que em toda a história de Israel, Deus sempre permitiu um opressor para oprimir o seu próprio povo, para que o povo se voltasse a obedecer e a seguir os mandamentos do Senhor. Esse acontecimento aqui foi antes de Cristo, mas eu vejo aqui uma tipologia bíblica que está se revelando no século 21. Eu vejo aqui uma história se repetindo na vida da igreja dos dias atuais. A gente olhando para este cenário, a gente observa que a cidade de Jerusalém, ela estava corrompida. Os levitas, os sacerdotes, eles trocaram os cultos de adoração ao Senhor para cada um deles levantar um tipo de Deus que eles desejavam adorar. Uns adoravam o sol, os outros adoravam a chuva, tinha outros deuses, para cada gosto tinha um Deus. Só que aqui a liderança espiritual, eles começaram a levantar ídolos camuflados, eles começaram a levantar altares escondidos. Só que a gente que conhece o nosso Deus, sabe que dos olhos de Deus ninguém se esconde. Não adianta querer aparecer o que é aquilo que você não vive, o que você fala. Não adianta você chegar à casa do Senhor com a Bíblia debaixo do braço, declarando Jesus como o único Senhor da tua vida, se no teu trabalho tu nega Jesus para os teus amigos. Não adianta chegar aqui e dizer que Jesus, Ele é Deus, abrir a boca para glorificar, se dentro da tua casa, a tua boca adora outros deuses lá e glorifica outros deuses. Porque o nosso Deus, Ele vê tudo. E aqui, essa época aqui, estava acontecendo tudo o que está acontecendo agora. E nós vemos agora, no século 21, tudo vindo para o claro, aquilo que estava em oculto vindo para o claro. E Deus, na época de hoje, o qual estamos vivendo, a igreja fica ligada que o céu está falando. Na época que estamos vivendo hoje, é o tempo que toda a vida, meu presbítero, a gente pregava que ia chegar o tempo de Jesus, Ele balançar a figueira. Porque só Ele tem o poder e a autoridade de separar o trigo do meio do joio. E essa época que estamos vivendo é a época que estamos vendo muitos daqueles que um dia estavam nos altares, glorificando a Deus, estão negando o nome de Jesus e os princípios da palavra de Deus. Estamos vivendo esta época. Só que naquela época, como agora, Deus ainda tem profetas de coragem para pregar a verdade. Profetas que não se vendem. Eita! Profetas que não se contaminam. Profetas que não negociam princípios. Só que nesta época aqui,
O povo, eles oscilaram. Eles começaram agora a entrar na vibe dos ímpios, daqueles que já estavam desviados. Porque no meio do povo de Deus também tem muita gente que parece ser e não é. Parece que é crente, mas não é. Parece que vai para o céu, mas não vai. Eu fui chamada para profeta, para falar a verdade. E nesses últimos dias, Deus tem falado muito forte comigo. E tem dito para mim, minha filha, pregue a palavra, só isso. Não precisa você maquiar nada, só pregue a minha palavra. Porque eu estou preparando a igreja para os últimos dias do grande avivamento. E lá baraçai, e eu vou balançar a figueira. E aqueles que verdadeiramente eles não negaram o meu nome, eles vão permanecer. Mas aqueles que já se curvaram, eles vão sair, eles vão correr. Porque na minha igreja só ficam os verdadeiros, aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Deus pegou o profeta Ezequiel. Quem era Ezequiel? Ezequiel estava estudando para ser sacerdote. Porque ser sacerdote é mais tranquilo. Sacerdote é aquele que está só para orar e interceder pelo povo. Então, é um chamado muito tranquilo. A visão humana. Só que agora, Deus chama Ezequiel e diz para ele: Ezequiel, tu não vai ser mais sacerdote, porque agora eu vou te chamar e te colocar como profeta. Aos 30 anos de idade, Deus em visão apareceu para Ezequiel e mudou o ministério dele, porque Deus faz isso. Hoje eu estou aqui como pastora e amanhã eu posso estar na rua fazendo missão, ganhando alma para o reino. Porque a gente não se titula, é Deus quem titula você. Tudo isso fica. A palavra do Senhor diz que lá não tem título, lá não tem riqueza, lá não tem carro. Vai ficar o teu dinheiro, vai ficar a tua roupa de grife, vai ficar aquela casa que tu está brigando por herança, vai ficar tudo. E só tem uma coisa que ainda nós vamos levar. É a nossa fidelidade de adorador. Cadê você que nessa noite veio para adorar? Tem crente vivo nesta casa? Tem crente adorador nesta casa? Então eu vou te dar esse momento para você adorar o Rei dos Reis. Eu vou lhe dar a baraçai. Eu vou lhe dar este momento porque hoje, em casa, no trabalho, na rua, na escola, você não teve tempo de mandar glória para Ele. Então aproveite agora para adorar. Deus chama Ezequiel e disse: agora é profeta. E ser profeta não é uma coisa muito fácil. Porque profeta, muitas vezes, ele tem que chegar na cara do rei Acabe e dizer assim: tu és um adúltero. Deus rejeitou o teu reino, e por causa do teu adultério, da tua prostituição, e porque tu corrompesse o povo, por esses dias não choverá mais sobre essa terra. Deus não mandou o profeta Elias falar nada, mas Elias, ele era um profeta de comunhão, e Deus assinou o que o profeta falou. Porque quem tem comunhão com Deus, fala o que Deus não manda e Deus assina embaixo. O que aconteceu?
Durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre aquela terra, porque um profeta falou na cara do rei Acabe. Só que agora Deus está chamando o Ezequiel. Aqui nós vemos que o profeta Ezequiel, ele era contemporâneo também de Jeremias e de Daniel. Então era como se ele estava dando continuidade ao que Deus já tinha falado para o profeta Jeremias, ninguém ouviu. Falou para o profeta Daniel, ninguém quis ouvir. Aí Deus levanta ele agora e diz: sacerdote não, profeta, vai lá dizer para o meu povo se arrepender, se converter dos seus maus caminhos. Porque se o povo não se converter, não se voltar à minha presença, não descer, não adorar, eu vou enviar o opressor para tratar do meu povo. Ezequiel vai avisar o povo de Jerusalém o que Deus tinha mostrado. Quando chegou, o povo não ouviu. Uma parte do povo se arrependeu. Vamos dizer que 20% da casa de Israel ouviu a profecia e acreditou. Porque o que eu estou falando aqui, tem uma parte de 20% que está criticando aí. Está falando em política. Eu não vim pregar esquerda e direita, eu vim pregar o céu. Ou você se converte, ou vive os princípios, ou essa igreja vai ser arrebatada e você vai ficar. Deus não negocia princípios. Princípios é uma coisa que o teu dinheiro não pode comprar. Princípios são valores. E valores não é comprado por dinheiro. Quando Ezequiel começou a profetizar, uma parte do povo se aquebrantou e se arrependeu e se voltou a Deus. Começaram agora a tirar os ídolos de dentro da sua casa. Começou agora a se arrepender dos seus maus caminhos. Aqueles que nas escondidas roubava, mentia, adulterava, se prostituía, começou a se arrepender do seu pecado, renunciando, porque evangelho é renúncia, não é qualidade de vida. Não adianta você chegar aqui e dizer que é crente e não renunciou à vida de pecado, não adianta. Pastor Rubens sempre diz, o Senhor não tem netinho, não tem afilhado, Jesus, ele tem filhos. É assim, meu filho? Jesus não tem netinho, não tem afilhado, ele tem filhos. E você foi chamado como herdeiro do céu, como filho. E enquanto aquela metade do povo se arrependeu, a outra metade ficaram irados com a pregação do profeta Ezequiel e disse: nós não vamos seguir a palavra do profeta Ezequiel. Vamos continuar adorando os nossos deuses. Vamos continuar aqui erguidos. Vamos fortalecer o povo. Vamos ampliar aqui a nossa política aqui dentro e vamos avançar. Ezequiel, ele fez aquilo que o Senhor mandou. Só que chegou o dia do que o profeta tinha profetizado agora acontecer. Deus enviou o império babilônico para dentro da cidade de Jerusalém. Aqueles que se arrependeram, que se voltaram aos princípios da palavra, o fio da espada dos babilônicos não os atingiu. Mas aqueles que continuaram se curvando, se dobrando a outros deuses, morreram a fio da espada. Então o povo ali foi dividido.
Vamos dizer que 80% do povo da casa de Israel morreram lá e 20% foram levados cativos para o império da Babilônia. Só que quando eles chegaram lá, eles ficaram exilados. Exílio fala de solidão. E quem não tem a presença de Deus vive na solidão. Quem não tem Jesus na sua vida vive um cativeiro eterno. Mas eu tenho uma notícia para entregar para você que veio nessa noite. Deus quer te libertar desse cativeiro. Deus quer mostrar a esse opressor que Ele é Senhor. E que Ele tem poder de mudar a tua história. Ele tem poder de mudar a tua família. Deus tem poder de te tirar dessa situação, porque Ele é Deus. O povo estava exilado na Babilônia. Só que lá no Salmo 137, se você depois em casa quiser ver o Salmo 137, você vai fazer uma observação da lamentação da casa de Israel. Israel, no Salmo 137, começou a lamentar a situação que ele se encontrava. Porque Deus, mesmo eles se arrependendo, mas a consequência da idolatria, Deus permitiu eles passarem. Mas só que lá dentro da Babilônia, a mão de Deus estava sobre eles para guardar. E enquanto eles, no Salmo 137, começaram a falar, que saudade de Sião, que saudade do tempo que a gente sentava no templo e ouvia os sacerdotes falarem de Deus. Que saudade de ouvir os profetas quando o Senhor levantava no meio da congregação. Porque o que vai restar para esta terra é lamento, angústia e dores para aqueles que ficarem. Eles começaram a se lamentar. Aqueles que se diziam seus inimigos se aproximam deles e começam a zombar. Não zombe de Deus, porque de Deus ninguém zomba. Eu vou repetir porque eu sei que isso vai passar nas redes sociais. E alguém tem que respeitar o dono do céu e da terra. Deus não se deixa escarnecer. Vai chegar a hora que o Senhor se levantará para julgar. Alabaracamandaraçai. Deixa zombar. Deixa dar risada. Deixa eles curtir com a derrota. Parece até que a gente perdeu. Até parece que a igreja perdeu. Mas o dono da igreja vai se levantar. O dono da igreja vai se levantar para julgar a terra, para julgar a nação. E ai daqueles que zombaram desta igreja. Cadê vocês que cantavam tanto, que adoravam tanto com os pandeiros de vocês nas congregações? Cadê vocês que iam para as praças públicas ficar de joelho diante do teu Deus? Cadê o louvor e o cântico da boca de vocês agora? Os babilônicos começaram a zombar da igreja. Só que o coração do povo de Deus estava muito angustiado. E nesse momento, lá nos altos céus, a misericórdia de Deus que permanece para sempre.
Mesmo eu e você somos imperfeitos, pecadores, errantes nos nossos caminhos. Mas Jesus morreu na cruz para te dar graça, para te dar misericórdia. Ei, a morte de Cristo foi para alcançar você. Você está livre do julgamento, porque Jesus nesta noite, Ele vai mudar a sua história. Quando eles começaram a se entristecer, o profeta olhou para aquele cenário, aquela realidade, porque tem momentos que Deus está falando com a gente, dizendo, eu vou restaurar o meu povo. Só que a gente olha para o cenário, a realidade. A gente olha para o problema e diz assim, como Deus vai resolver esse problema? Mas a palavra do Senhor diz que tudo pode passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, se nessa noite o Senhor prometeu salvar o teu filho, Ele vai salvar. Se o Senhor disse que vai libertar o teu marido, Ele vai libertar. Não se preocupe, há um tempo determinado para todo o propósito abaixo do céu. Ezequiel, quando viu aquela zombaria do Império Babilônico, ele vai para o rio chorar. Porque profeta sente a dor daquilo que ele falou e não vê acontecer. A gente fica preocupado. Não é porque Deus ele manda a gente falar que a gente tem convicção. Foi Deus que mandou, falou. Ai, Senhor, será que o vaso não vazou? Não é assim? Será? Aí Deus faz com que algo aconteça para testificar aquilo que Ele te mostrou. Olhe para quem está do teu lado e pega assim na mão dele, na mão dela. E diga assim, vai ser lá dentro da tua casa que Deus vai te usar como profeta. Vai ser lá dentro daquela empresa que Deus vai te usar para profetizar. Vai ser lá na tua vizinhança que você vai colocar a mão sobre aquele vizinho. Vai profetizar e Jesus vai salvar. Ei, Jesus não vai matar ninguém não. Jesus vai libertar para testemunho seu. Quando Ezequiel estava na beira do rio Quebar, ele começou ali a chorar. E quando ele começou a chorar, Deus apareceu para ele mais uma vez. E quando Deus agora aparece para ele, Deus leva ele para um vale de ossos secos. E Ezequiel capítulo 37, o versículo 1 diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Presta atenção. Aqui, fisicamente não era um acontecimento. Aqui, Ezequiel não estava materializado dentro do vale, mas em espírito. Deus pegou o profeta, presta atenção no que Jesus está falando. Deus pegou o profeta e o próprio Deus levou ele. O próprio Deus, olha só. O próprio Deus estendeu as mãos sobre Ezequiel e levou ele em espírito. Sabe por quê? Porque essa versão aqui está dizendo assim, que a nossa briga não é carne e sangue, é espiritual. Não adianta você estar lá nas redes sociais falando, gravando vídeo, rebatendo, xingando. Porque esta guerra não é da igreja mais. Alavaçou, precamandaraçai. O dono da igreja já se levantou para guerrear. Veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito
e me pôs num vale cheio de osso seco. Presta atenção. Eu acredito que aqui era o último lugar que o profeta queria estar. No cemitério, no vale. Tem pessoas aqui que hoje estão em lugares que nunca pensou em estar. Nunca imaginou que esse vale ia participar da sua vida. Só que aqui, a gente vê no primeiro versículo que Deus que levou Ezequiel, não foi Ezequiel que foi. Deus não levou ele para uma casa de praia, Deus não levou ele para Dubai. Deus não levou ele para dar uma volta em Paris. Deus não levou ele para dar uma volta no shopping, não é assim, irmãs? Naquelas lojas de grife. Deus levou ele para um cemitério que estava cheio de ossos secos, crânios, restos de ossos. E a Bíblia diz que estavam sequíssimas. Mas o que me chamou a atenção aqui é que Deus levou ele para o vale. Mas a Bíblia fala que a mão de Deus. Não, eu estou vendo que só uns pentecostais pegou. A mão de Deus. Deus, ele me levou para o vale. Mas a mão dele estava sobre mim. Alarga a sora mantrou. Arca mantra serem. Deus até nos leva para o vale, mas Ele não tira a mão de sobre a nossa casa. Ele permitiu o vale, mas a mão dele está sobre você. Ele permitiu este vale, mas a mão dele está sobre os teus filhos. Ele permitiu o vale, mas a mão dele está sobre você. E me fez andar ao redor dele. E eis que eram muitos sobre a face do vale. Como é que anda, pastora? A senhora diz que Deus me levou para o vale. Aí a senhora vem com essa história que a mão de Deus está sobre mim. E diz que Ezequiel, ele andava. É porque nem no vale a gente pode parar. Nem no vale a gente pode parar de cantar. Nem no vale a gente pode parar de vir para a igreja. Nem no vale a gente pode desacreditar. E me fez andar. Ele estava dando força. Deus permitiu o vale. Mas a mão estava sobre o profeta. E Deus ainda pegou na mão dele e disse: vem, meu filho, eu ando contigo. Vem, meu filho, tu não está só neste vale, não. Vem, meu filho, eu estou contigo neste vale. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Poderão viver esses ossos secos? Aí Ezequiel agora responde e diz: Senhor, tu sabe. Deus estava agora como se testando a fé e a confiança de Ezequiel. Ele estava como se agora querendo testar até onde Ezequiel acreditava. Sabe por quê? Porque quando ele disse a Isaías, lá no capítulo 43 e o versículo 19, ele disse: Isaías, no meio desse povo, eu vou criar um caminho novo. Estão fechando por aqui, mas eu abro aqui. Aqui não tem mais vida, mas eu vou dar existência aqui. Aqui não corre mais água, mas eu dou existência no meio do vale. E rio de águas vivas vão correr neste vale. Você crê nessa palavra? Neste vale você não está só. Deus está com a mão sobre você. Ele ainda está com a mão apegada sobre a tua vida. Versículo 4. Então me disse:
profetiza sobre esses ossos e diz-lhe, presta atenção, profetiza sobre esses ossos. Deus poderia dizer assim, Ezequiel, profetiza aí o que tu quiser, fala aí o que tu quiser, mas presta atenção que no versículo 4, Deus ele deu a palavra para ser falada. Não era qualquer palavra. Porque tem gente que não vale, eu vou liberar que isso é forte. Tem gente que está no vale, mas quer falar tudo que vem na boca. Fala muita besteirola. Só que aqui Deus disse, diz para este vale, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o meu espírito e viverei, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Quando Deus ele estava dizendo para Ezequiel que ele iria falar, eu entendo o seguinte, que no mundo espiritual, ele já estava tudo preparado o que ia acontecer. Só que o que Ezequiel precisava agora era verbalizar milagre. Isso é forte. Lembra lá em Gênesis, quando o Senhor olhou para o passado e era trevas? Quando o Senhor olhou para a terra, só tinha treva, não tinha luz. E ele disse, haja luz. A palavra foi lançada. Deus vai usar a sua boca. Ele vai colocar na sua boca as palavras certas. Ele vai usar na sua vida aquilo que Ele, nesta noite, está colocando para você falar lá. Diga a estes ossos que vivam. Alabaraçora manteufá. Versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço. Presta atenção. Deus falou para Ezequiel, num rio de Quebar, que ia fazer algo novo na vida do povo. Deus pegou Ezequiel, levou em espírito para mostrar o que no mundo espiritual estava acontecendo. Só que quando Ezequiel obedeceu sem questionar por que estava naquele vale, por que Deus permitiu o vale, a Bíblia diz que ele começou a falar as palavras que Deus mandou. E nessa noite, pastora, qual é as palavras que Deus está mandando eu falar? As palavras profetize sobre a vida do teu esposo, bênção. Profetize sobre aquele filho que está te dando trabalho lá, bênção. Profetize que ele é o futuro pastor dessa igreja. Profetize que o seu marido é o futuro diácono dessa igreja. Profetize que o teu marido vai ser um grande pregador da palavra de Deus. Profetize que a tua filha vai ser uma levita da casa do Senhor. Comece a profetizar dentro daquela empresa que o diabo disse que vai fechar. Comece a profetizar, Deus vai colocar as palavras na tua boca. Mas enquanto ele profetizava, houve um ruído. Enquanto ele estava profetizando, houve um barulho. De repente, aquele reboliço aconteceu no meio do vale. Os ossos começaram a correr um para o lado do outro, aquela agitação. Só que tem momentos na vida da gente que até parece que quanto mais a gente ora, mais as coisas estão piorando. Pastor, eu estou fazendo uma campanha, estou orando dentro da minha casa. Mas sabe quanto mais eu estou orando, mais o meu filho está piorando? Pastora, olha, quanto mais eu oro, as portas estão fechadas. Só que o barulho no vale aqui, como está acontecendo na sua casa, era barulho de
conserto. Você não está vendo nada, sabe por quê? Porque o mistério não é físico, é espiritual. Deus está preparando no mundo espiritual a vitória da igreja do século 21. Talvez alguém esteja incomodado, vai nas redes sociais, vai no WhatsApp procurando notícia, mas a visão aqui era espiritual. E no mundo espiritual, Deus estava trabalhando. E enquanto o Senhor trabalhava, o profeta profetizava sobre a sua casa, profetiza sobre os teus filhos, profetiza sobre os governadores, profetiza sobre a nação brasileira, profetiza sobre este Brasil. Deus vai entrar com um conserto neste vale. E quando houve o reboliço, a Bíblia vai dizer no versículo 8 que Ezequiel olhou e viram nervos sobre eles e cresceu a carne. E estendeu-se a pele sobre ele por cima, mas não havia o espírito. Faltava alguma coisa para concretizar a libertação. Alguma coisa, presbítero, faltava. Ezequiel foi levado para um vale. A mão de Deus estava sobre ele. Deus pegou o profeta pela mão e saiu caminhando pelo vale. Disse para o profeta profetizar sobre o vale. Quando o profeta profetizou, ele viu os ossos criando carne, nervo, existindo tudo. E quando ele olhou, aquilo que estava bagunçado ficou de pé. Um grande exército que estava morto ficou de pé. Só que faltava alguma coisa para concluir a palavra de Deus. O que é que faltava? Faltava o Espírito. E o que é o Espírito? A presença de Deus. Você está sofrendo porque você deixou a presença de Deus sair da sua vida. Mas nessa noite eu vim como profeta para profetizar. A presença vai voltar. E quando a presença voltar, aleluia. Mas pastora, faz tanto tempo que eu estou nesse vale. Você só está demorando nesse vale ainda porque você não se posicionou como profeta. Quando você se posicionar como profeta de Deus, seguindo os princípios do Senhor, esse vale vai criar vida. E o versículo 9 para a gente fechar. E ele me disse, profetiza o Espírito. Profetiza ao Filho do Homem e dizes ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos. Espírito, vem do sul. Espírito, vem do norte. Espírito, vem do oeste. Vem do sul, vem do leste, vem dos quatro cantos agora. E sopra sobre esta casa. Sopra agora sobre este casamento. Fica de pé em nome de Jesus para a gente encerrar. 1 Coríntios capítulo 7, 14 diz assim: se o meu povo clamar pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, o ouvirei e sararei esta terra. Deixa eu te falar uma coisa. Apocalipse diz, capítulo 3. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Essa porta, ela está diante da igreja do Senhor. Essa porta é para aqueles que mesmo com poucas forças, não negaram o nome do Senhor.
Essa porta é para aqueles que não se curvaram a outros ídolos, que seguiram os princípios que o Senhor deixou para a sua igreja. Eis que porei uma porta aberta, a qual ninguém vai fechar. Tendo pouca força, não negaste o meu nome. A porta não está fechada, a porta está aberta. Aleluias. Coloca a mão no teu coração. Antes de Ezequiel profetizar, no mundo espiritual já estava tudo preparado. Eu não vim aqui falar de esquerda, de direita, de política, não vim. Mas eu fui chamada para pregar princípios. E eu vou de encontro a tudo aquilo que altera os princípios da palavra de Deus. Mas tem uma diferença, meu presbítero, que eu fui confrontada por uma pessoa que ela disse assim para mim: pastora, nós temos que nos afastar de todos aqueles que ficaram do lado oposto. A gente tem que banir das nossas redes sociais. A gente tem que banir da nossa vida. Se afastar deles. E a senhora, como a liderança, tem que se posicionar nas redes sociais também. Não pode ser covarde. Tem que falar. E eu escutei aquele áudio dela e eu fiquei pensativa no que ela me falou. Porque bom é quando a gente pensa antes de responder, na hora da emoção. Porque a igreja do Senhor, ela é uma igreja disciplinada e muito educada. E eu respondi para aquela missionária e disse para ela: missionária, eu fui chamada não como rei, mas como sacerdote. Porque rei foi chamado para a guerra. Eu fui chamada para ser sacerdote. E sacerdote, ela não entra na guerra, ela fica orando. Sacerdote fica só intercedendo. Então eu não sou rei, eu sou sacerdote. Mas deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Jesus não morreu na cruz, não foi só pelos judeus, não. Ele morreu pelos gentios também. E essas pessoas que estão aí fora, curvadas diante ao ídolo, negando os seus princípios, elas também vão alcançar a misericórdia se elas se arrependerem. Porque quando Deus disse para o profeta Ezequiel, aqueles que se arrependerem, eu terei misericórdia dele, mas os que não se arrependerem, eu vou matar tudinho. Eu vou permitir os babilônicos descer a espada e tirar, aniquilar do planeta Terra. Foi Deus que falou, não foi eu que estou falando, não sou eu que estou falando, vai ler Bíblia. O que nós estamos vivendo hoje é uma guerra travada para fechar e tampar a igreja do Senhor. Mas aqui na Igreja Batista Nacional da Linha do Tiro, tem homens e mulheres valentes que não negocia o seu princípio. Cadê você que está aqui que não negocia os seus princípios? Não negocia aquilo que o céu entregou para você. Não negocia aquilo que o Senhor já te prometeu. Você está aqui nesta noite e a igreja vai vencer. A igreja, ela é corajosa. A igreja, ela é valente. Enquanto o mundo se curva, a igreja caminha de joelho. Coloca a mão no teu coração. Eu vou orar pela tua casa. E você que está aí no nosso meio aqui, que ainda não entregou a vida para Jesus. Pastora, eu negociei os meus princípios, negociei. Aconteceu uma situação e eu negociei os princípios, mas eu quero me voltar. Eu estou arrependido.
Eu não quero ser punido pelo Senhor, eu quero voltar. Porque estamos vivendo um tempo de preparação. Estamos vivendo uma época que o Senhor está preparando a igreja para o arrebatamento. E eu quero chegar lá e eu quero encontrar você que está aqui. Cadê você? Vem para aqui para frente. Cadê a primeira pessoa que quer voltar para Jesus? Que quer entregar a vida para Jesus, que diz, não, eu não vou negociar mais os meus princípios, eu estou aqui, mas o meu coração está vazio, porque eu não tenho mais a presença, eu estou nesse vale, mas eu quero nesta noite sair daqui profetizando, e eu quero de volta a presença de Deus na minha vida. Cadê você? Cadê você que está aí atrás? Vem para cá. O Espírito de Deus está soprando neste lugar e está batendo no teu coração. E essa batida que está aí no teu coração é o Espírito Santo de Deus dizendo, vem meu filho, mais uma vez vem meu filho, mas eu não consigo, mas eu sou contigo, eu pego na tua mão, eu ando contigo no vale, você não está sozinho, você não está sozinha. Vem para cá. Cadê você? Vamos orar pela igreja, coloca a mão no teu coração. Eu quero orar pelo teu casamento, eu quero orar pelo teu filho. Você está num vale. Deus te levou para esse vale. Mas a palavra do Senhor aqui, onde a gente leu, diz assim, eu vou trocar o coração de pedra por um coração de carne. Estamos vivendo o dia que as pessoas, elas estão secas e vazias. Elas não têm mais sentimento. Só que nós, como igreja, que temos o Espírito Santo de Deus, temos que estar aqui para estar com a mão estendida para abençoar. E nessa noite, Deus chama você como igreja. E eu quero orar, fecha teus olhos. Pai, no nome de Jesus. A cada uma dessas pessoas que chegaram aqui. Tem aqui mães que passaram por tribulações, por vale com filhos nas drogas. Tem mães aqui que têm filhos presos na cadeia, aguardando com o coração apreensiva a libertação do filho. E muitas vezes o Senhor permite o vale para tratar daquela vida. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor leva para o vale, mas a mão está estendida sobre eles. Eu quero orar por esta mulher que está frustrada com seu casamento. Essa mulher que foi decepcionada, que foi traída. Essa mulher que está passando por uma grande dificuldade financeira. As portas estão fechadas. Mas como profeta, eu venho aqui nessa noite para desbloquear. Quebra, Senhor, essas correntes. Quebra os cadeados. Assina essa carteira. Conclua essa faculdade. Liberta este jovem, esse homem da cachaça, da prostituição. Liberta esta mulher do vício. Entra no meio deste relacionamento. Entra nesta empresa. Entra nesta casa com renovo. Pai, o Senhor levou Ezequiel para o vale, mas o Senhor prometeu a restauração da casa de Israel. O Senhor estava agora mostrando a Ezequiel a restituição do povo, a restauração de Jerusalém, porque só faltava, Senhor, a tua presença. E o Senhor deu ordem para o profeta: sopra sobre esses ossos para que viva. Fala o Espírito agora. E você agora é profeta da tua casa. E eu quero convocar os profetas para profetizar. Profetiza sobre a tua casa agora e diga: sopra, Senhor, o teu Espírito lá. Comece a profetizar. Eu quero ver a igreja profetizando. Diga nesta noite: Senhor, sopra sobre a minha casa, sopra sobre o meu casamento, sopra sobre a vida dos meus filhos, sopra sobre a minha empresa, sopra sobre os meus projetos, sopra sobre os meus sonhos, sopra sobre o Brasil.
Sopra, Senhor, sobre a nossa nação. Dá existência ao que não existe. A tua igreja clama. A tua igreja grita por socorro. Derrama, Senhor, a tua misericórdia sobre a tua igreja. Derrama, Senhor, um avivamento sobre este lugar. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? E diga comigo nessa noite: o Espírito chegou na minha casa. Aquilo que não tinha vida, a partir de hoje, terá vida. Que Deus abençoe. Oh, glória! Palavra abençoada para nossas vidas. Nós sabemos que devemos verbalizar, com certeza. O cenário hoje não é diferente. Alguns que fazem parte da união masculina viu que, principalmente, é inevitável não falar, no dia da eleição, mandei um